Olá, vamos iniciar mais uma videoaula da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. O tema de hoje é a bioética. A bioética, ela é uma área de estudo interdisciplinar que vai envolver ética, biologia, ciências da área de saúde, fundamentando os princípios éticos que vão reger a vida, quando esta vida é colocada em risco em situações diversas, geralmente envolvem profissionais da área de medicina ou das ciências em geral. A origem da palavra. A palavra bioética é uma junção dos radicais bio, que advém do grego bios, que significa vida, no sentido animal e fisiológico do termo, ou seja, bio é a vida pulsante dos animais, aquela que nos mantém vivos enquanto corpos, enquanto haja vida. E ethos, que até já vimos, que diz respeito à conduta ética, moral e ética. Moral e ética, ética e biologia, bioética. Quais são os conceitos importantes dentro da bioética? Trata-se de um ramo de estudos interdisciplinar, como já vimos, que utiliza o conceito de vida da biologia, do direito e os campos da investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres humanos e em relação a outras formas de vida. Então, a bioética ela vai utilizar os conceitos de vida determinados pela biologia, pelo direito e em diversos campos, sociologia, diversos campos, para que haja investigação ética sobre a conduta do comportamento dos seres humanos em relação a eles mesmos e em relação às outras formas de vida. Qual que é a origem da bioética? Ela é uma ciência recente. A bioética, ela surge na segunda metade do século XX. Vamos pensar um pouquinho o que estava ocorrendo, como já vimos em filosofia. Nos meados do século XX, houve a Segunda Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra Mundial, houve grandes mudanças no mundo. E o que estava ocorrendo nesse momento? Um grande desenvolvimento da medicina e das ciências em geral. A ciência ainda caminhando para a modificação da vida humana, promovendo o conforto humano. Nesse sentido, iniciou-se em grande número a utilização de cobaias vivas, humanas e não humanas, testes. E a bioética surge com a preocupação de se evitar os horrores que a guerra viu, né? Nos campos de concentração, testes científicos, né? Utilizando seres humanos sem nenhuma ética, sem nenhum respeito à vida, técnicas médicas que feriam os princípios vitais das pessoas. E a partir de todo esse impacto que houve no mundo, a Segunda Guerra finalizando, trouxe muitas preocupações. Os direitos humanos também surgiram, a declaração surgiu nessa época. Então é bem importante a bioética, porque ela veio para trazer uma reflexão a respeito do desenvolvimento científico do mundo e qual é a relação do homem com isso. Então, a bioética ela é um meio de problematizar o que está oculto na pesquisa científica, né? Deixar a ciência estar acima de tudo, de todos. Na técnica médica também, envolvendo vidas, a bioética surge. Existe também a biossegurança em relação à produção de alimentos, de produtos que podem afetar a vida humana. É um campo bem amplo, nós veremos mais para frente um pouquinho. Então, só retomando, a bioética ela tem origem no início de 1971, que Van Harry Lesser Potter criou a palavra bioética. Ele foi a primeira pessoa a utilizar dessa palavra. Vamos ver um pouquinho como que ele usou isso. Van Harry Lesser Potter, ele era um bioquímico e escreveu um livro que cita essa palavra.
quais foram as motivações dele? Ele estava muito preocupado com os avanços tecnológicos e com os efeitos que o meio ambiente poderia exercer na saúde humana, devido ao comportamento do homem. Sua esperança era de que o fim último do progresso tecnológico e científico, a finalidade principal, fosse o homem e a sua qualidade de vida. Então, a bioética ela vem com a missão de conscientizar a humanidade para uma vida digna, utilizando todos os recursos tecnológicos científicos, porém, sempre com uma preocupação ética, valorizando a vida. Então, o Potter, no seu livro, ele diz que caberia ao homem a humildade de aprender com as experiências e os conhecimentos disponíveis, e a responsabilidade de zelar pelo planeta através dos comportamentos éticos. Tornar sustentável tanto a vida das gerações presentes como das futuras. Então, veja essa palavra, eu até grifei ali, né, as palavras humildade de aprender, experiências e conhecimentos, responsabilidade e comportamento ético. Isso daí, né, juntando tudo, dá ali uma equação que vai dar como resultado uma a vida, né, a vida do planeta, a vida dos seres humanos de forma digna. E a preocupação não só com a nossa vida atual, mas com a vida das gerações futuras. Então, no livro Bioética, Ponte para o Futuro, Van Rensselaer Potter diz: eu proponho o termo bioética como forma de enfatizar os dois componentes mais importantes para que se atingir uma nova sabedoria, que é tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico, valores humanos. Ele escreveu isso em 1971. Então essa preocupação, ela só veio crescendo, né? Depois nós vamos ver quais são os dilemas da bioética do século XXI. Continuando então a respeito da origem desse estudo, Van Rensselaer Potter cria a palavra bioética em 1971 e depois na sequência, nos anos 70, Daniel Callahan cria o Hesketh Center, que é uma referência nos estudos de bioética. Então, eles patrocinam, eles apoiam pesquisas, estudos, publicação de trabalhos que venham refletir a respeito das situações que envolvem os dilemas éticos a respeito da vida e da ciência. Daniel Callahan, ele era um filósofo e jornalista. Depois, André Hellegers cria o Instituto Kennedy de Ética, outra referência importantíssima nas pesquisas, estudos, na reflexão mundial a respeito da questão da ética e da ciência. Atualmente, temos autores também que deram continuidade a essas pesquisas. Podemos chamar a atenção para o nome de Tom Bell-Chopin e James Childress. Os dois juntos escreveram Princípios de Ética Biomédica. Esses princípios são uma formulação dos princípios bioéticos básicos e são inspirados em grandes sistemas éticos de filósofos de conhecimento ocidental, grandes filósofos como Kant e Mill. Então, eles são como um guia, né? Eles fundamentam na filosofia, buscam fundamentos da biologia, das ciências da saúde e criam os princípios da ética biomédica. Outro importante pesquisador da bioética é o Peter Singer. Ele escreve Ética Prática, que é um livro que esse livro está na minha bibliografia no final, quem se interessar, ele tem na internet também, de fácil acesso. E nesse livro, Ética Prática, Peter Singer, ele problematiza questões referentes à ética enquanto área de estudo, capaz de interferir na vida cotidiana das pessoas. Então, é bem moderno, atual, contemporâneo o debate que ele faz. Analisa questões polêmicas, como o aborto, a eutanásia, a libertação animal e
este livro ele ajuda a fundar a teoria dos direitos dos animais. Continuando a bioética, vamos falar um pouquinho da importância. Por que estudar bioética e qual a importância na nossa vida? A bioética tem uma importância social que vai se centrar no fato de que a própria ciência busca evitar que a vida seja afetada ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores a outros. Então, é um questionamento a respeito da vida e nas interações sociais. Todos nós estamos envolvidos nisso. E a bioética ainda discute assuntos que são considerados polêmicos e que em todas as sociedades mundiais eles são de suma importância, como por exemplo a utilização de células-tronco embrionárias. Pensando, né, no uso assim dessas células, todas as implicações que o uso pode trazer, mas considerando também os benefícios que os tratamentos obtidos a partir desse recurso podem promover para as pessoas. Então, são questões que exigem debate, reflexão de pesquisadores, profissionais e que toda a sociedade também deve se preocupar e pensar a respeito, mas sempre se basear nas pesquisas, né, nos conceitos criados pelos pesquisadores de bioética, para que a gente possa se apoiar e que não caia na questão moral, né? Como já vimos, a questão moral ela está ali caminhando junto com a ética, mas na questão da bioética temos que valorizar a questão ética relacionada com a vida, que é a bioética. A importância da bioética ainda tem relação com o respeito aos limites. Então, quais são os limites, né, da ciência? O cientista, o pesquisador, ele vai lidar com os animais, qual que é o cuidado que ele deve ter, a alimentação, né, dos animais pesquisados, e tanto para utilização comercial quanto para seres vivos dotados, tanto para de utilização comercial quanto de para pesquisas em laboratório mesmo. E por que essa preocupação com esses limites? Porque são seres vivos dotados de sentidos e capazes de sofrer. E essa questão, né, do animal ser considerado um ser que sofre, que tem sentimento e que deve ser respeitado, é uma questão recente, né? Parece incrível, mas é uma questão muito recente. A bioética trouxe essa preocupação. Por enquanto, finalizamos aqui. Na próxima aula, teremos a parte 2 da bioética. Aí vamos debater, eu vou trazer um pouquinho os temas principais e quais são os debates atuais a respeito deles, pela ótica da bioética. A minha bibliografia está aí, Origens da Bioética, Bioética e sua Evolução, o livro do Potter, Bioética Ponte para o Futuro, e do Singer, que é a Ética Prática. Quem se interessar, como eu disse, eles estão também na internet. Até a próxima!